alunos, tudo bem? Vamos à nossa aula de matemática hoje, estudando os triângulos. O que seja um triângulo? Triângulos são polígonos que possuem 3 lados. Observem, exemplificando, nós temos aqui a bandeira de Cuba, aí você observa que tem um triângulo. Um triângulo é um polígono que possui 3 lados. Aqui nós temos também a bandeira da Jordânia, também tem triângulos. A bandeira do Timor-Leste também tem triângulos. Observe a imagem deste triângulo. No triângulo ABC ou ABC, podemos destacar alguns elementos. Quais são esses elementos? Aí você destaca as vértices, ou seja, A, B, C, são as vértices. Lados, quais são os lados? AB, você tem o lado o A, AB, o lado BC e o lado AC. Tudo bem? Ângulos internos. Quais são esses ângulos internos? Observem. Você tem este ângulo A, o B e o C, ângulos internos. E ângulos externos. Quais são os ângulos externos? O D, o E e o F. No triângulo ABC, o lado AB é oposto ao ângulo C. E o lado BC é oposto ao ângulo A. E o lado AC é oposto ao ângulo B. Como podemos classificar os triângulos? Nós podemos classificar os triângulos quanto à medida de seus ângulos internos e quanto à medida de seus lados. Vamos classificar primeiro quanto à medida de seus ângulos internos. Triângulo que possui triângulo reto. Um triângulo retângulo, ele possui um ângulo reto. Aí você pergunta: professor, e quanto é que possui um ângulo reto? Um ângulo reto possui 90 graus. Então, assim, os triângulos sendo classificados pelas medidas de seus ângulos internos, um triângulo reto, ele possui um triângulo retângulo possui um ângulo reto. O ângulo reto também você identifica por este símbolo. Então, só repetindo mais uma vez, um triângulo retângulo possui um ângulo reto. Este símbolo você identifica um ângulo reto e um ângulo reto também mede 90 graus. Triângulo acutângulo. Um triângulo acutângulo, ele possui todos os ângulos internos agudos. Aí você pergunta: professor, e quanto é a medida de um ângulo agudo? Um ângulo agudo, ele mede menor que 90 graus. Qualquer valor menor que 90 graus. Então, um triângulo acutângulo, ele possui todos os ângulos internos agudos. Triângulo obtusângulo. O triângulo obtusângulo, triângulo que possui um ângulo interno obtuso. Aí você pergunta: professor, e quanto mede um ângulo obtusângulo? O ângulo obtuso, ele mede, é maior que o reto e menor que o raso, ou seja, maior que 90 graus e menor que 180. Então, um triângulo obtusângulo, ele possui um ângulo obtuso. Só repetindo, e o ângulo obtuso, ele possui um ângulo
maior que 90 graus e menor que 180. Qualquer valor maior que 90 e menor que 180, tudo bem? Os triângulos nós podemos classificar também quanto a medida do seu comprimento de seus lados. Quanto a medida do comprimento de seus lados. Triângulo escalenos. Os triângulos escalenos, triângulo que possui todos os lados com medidas de comprimento diferentes. Observem aqui. O lado A é diferente do lado B. E o lado A também é diferente do lado C. Ó. O lado A é diferente do lado C. E o B é diferente do C. Então, o triângulo escaleno, ele possui os 3 lados com medidas diferentes. Tudo bem? Triângulo isósceles. Triângulo isósceles, ele possui pelo menos 2 lados com medida de comprimentos iguais. Observe. O lado D é igual ao lado F. O lado D é igual ao lado F. Então, repetindo, o triângulo isósceles, ele possui pelo menos 2 lados com medidas de comprimento iguais. Triângulos equiláteros. O triângulo equilátero, ele possui todos os lados com medida de comprimento iguais. Ou seja, G igual a H e H igual a I. Tudo bem? E até a nossa próxima aula.